O Flamengo tem outras prioridades no mercado. Apesar da mudança na diretoria do clube após a vitória de Luiz Eduardo Batista, o BAP, nas eleições presidenciais, Felipe Luiz seguirá no cargo e já informou que deseja um substituto para Gabigol, que está de saída. O elenco é um elenco altamente qualificado, mas 2 jogadores por posição, alguns jogadores que fazem várias posições e funções diferentes. Eu acredito que temos que ir atrás repor, né, a saída do Gabi, sem muita pressa, senão porque temos jogadores para suprir e o Pedro vai voltar também, mas o nome que vier tem que ser um nome, como eu falei, com as características ideais para cumprir o que o modelo de jogo pede. Além de possíveis chegadas, o clube também se prepara para lidar com o assédio europeu em relação a alguns atletas. Casos, por exemplo, do zagueiro Léo Ortiz e do lateral direito Wesley. Será que o Flamengo vai fazer frente ao Botafogo no ano que vem, em termos de elenco, de preparação e tudo mais? Eu acho que vai fazer frente porque o Flamengo vai se reforçar. A gente falou isso sobre a nova gestão, a gente não sabe qual que é o pensamento da nova gestão em controlar os gastos ou abrir o cofre e contratar mais jogadores, mas que o Flamengo vai vir forte para a temporada 2025, isso vai vir forte. Tudo bem, Maurício? Um abraço para você, para o Pretzel, para todo mundo que está acompanhando a gente. 2025, o Flamengo já mira a próxima temporada, não poderia ser diferente, né? Até porque esse ano de 2024 existia uma expectativa muito grande, mas que não foi concretizada. No fim das contas, até que o saldo foi positivo pela conquista da Copa do Brasil, depois da chegada do Felipe Luiz, que mudou muita coisa também no Flamengo. Tivemos eleições agora recentemente, a oposição que foi a vencedora, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que ele se cercou de muitas pessoas que já estiveram na vida política do Flamengo, tanto com o Bandeira de Melo, a partir de 2013, como também com Rodolfo Landim em 2019. Então eu acho que essa vitória do BAP também, passando um pouco pelas eleições do Flamengo, tem muito a ver com quem esteve com ele, com quem está com ele nessa chapa que foi a vencedora. E aí começam a surgir os nomes para a próxima temporada, né? A gente sabe que o Gabigol não vai ficar, o Pedro está machucado, a expectativa é que ele volte só no meio do ano que vem. Então é um período em que o Flamengo, obviamente, vai precisar de um outro centroavante, porque o Flamengo até tentou ter o Carlinhos nessa posição, mas acabou que ele não entregou tanto. Então o Flamengo vai sim ao mercado em busca disso, e fala-se do Roger Guedes. É tudo ainda muito embrionário, pessoal. Isso por que eu digo? Porque, primeiro, o Flamengo deseja, além de ter o José Boto, que é o português que está lá no futebol croata, para ser como se fosse uma espécie de diretor técnico, né? Diretor executivo do Flamengo, o futebol ficaria de uma certa forma centralizado nas mãos dele. Esse é o primeiro ponto, é o Flamengo oficializar esse profissional para a partir daí começar a fazer um planejamento para o próximo ano. Óbvio que o próprio José Boto lá na Croácia já está trabalhando nisso, junto também com a nova direção e com a comissão técnica, e surgiu o nome do Roger Guedes. Algumas questões a gente precisa levantar sobre o Roger Guedes, porque aqui no Rio de Janeiro especificamente se fala muito dessa necessidade de um novo centroavante. E aí quando surgiu o nome do Roger Guedes, muita gente lembrou que, especialmente quando ele esteve no Corinthians, ele gostava até um pouco mais, acho que vocês podem dizer melhor do que eu, de jogar um pouco mais pelos lados. Mas eu estava observando o mapa de calor, os últimos jogos dele lá no mundo árabe, e ele tem atuado muito pela faixa central do campo, muitas vezes nem só como um centroavante, mas também como um meia armador. Então é um jogador que tem esse diferencial de poder jogar pelos lados e também centralizado, mas o grande foco do Flamengo nesse primeiro momento é um centroavante. E aí eu não sei se o Roger Guedes vai ser essa prioridade neste primeiro momento. É claro que é um nome que os torcedores especificamente eles gostam muito, desde a época do Corinthians já se falava em Roger Guedes no Flamengo, mas eu não sei se ele terá o aval tanto do José Boto, que muito provavelmente só se acontecer alguma coisa assim muito extraordinária, não vai ser esse centralizador do futebol do Flamengo, e é claro que tem que passar também pelo Felipe Luiz. Inclusive, na última entrevista do Felipe Luiz, depois do jogo contra o Vitória,
ele foi perguntado sobre essa ida do Flamengo ao mercado. E ele deixou muito claro que o Flamengo precisa sim buscar um novo centroavante, sem tanta pressa assim, mas com as características que o Felipe espera encontrar em um centroavante. Ele até falou que esse novo centroavante pode ser um pouco similar com o Gabigol. Atacar o espaço, fazer aquele movimento de facão que a gente está acostumado a ver do Gabigol. Então, nesse primeiro momento, embora tenha surgido esse nome do Roger Guedes, ainda tem muitas dúvidas em relação ao que o Flamengo vai fazer nesse mercado e qual vai ser o principal objetivo do time nessa janela de transferências. Lembrando que o Flamengo também já tem a Supercopa, dia 2 de fevereiro, tem o Super Mundial no meio do ano, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, que começa agora já com transmissão aqui da Band no início de janeiro, dia 11 de janeiro. Então é um cenário que a gente começa agora a destrinchar para poder entender como é que vai ser esse Flamengo em 2025. O desejo do torcedor é que seja diferente de 2024, especialmente até a chegada do Felipe Luiz. Quadro perfeito do Flávio. Agora, a entrevista do Luiz Eduardo Batista mostra que o Flamengo ele vai sair do amadorismo. O que eu falo de amadorismo? É você ter o Marcos Braz e o Bruno Spindel de diretores e eles terem carta branca para agir no mercado. E eles não têm. O departamento de scout em nenhum momento entrou em campo, né? Hoje o scout ele é importante. Olha o exemplo do Botafogo. Olha, o Botafogo é o maior exemplo de scout hoje. O que está conseguindo fazer e sem gastar tanto. O Flamengo vai lá e paga pelo Alcaraz 18 milhões de euros. É bom jogador? Mas será que vale tanto? Será que não dá para prospectar mais o mercado? Então eu acho que o principal dessa nova gestão é o discurso de profissionalismo total. E o que mais me chamou a atenção é o seguinte: o José Boto vai ser o diretor-geral, né, dentro do guarda-chuva deles lá. Mas o diretor médico, foi isso que disse o BAP, vai ter o mesmo tamanho do Boto. E o diretor da base, que eles querem o João Paulo Sampaio, que é o melhor da base do Brasil hoje, também teria o mesmo tamanho do Boto. Quer dizer, o Boto é o responsável, mas os outros vão ter o mesmo tamanho do cara para que eles possam trabalhar em sintonia. O Sampaio vai ficar no Palmeiras já. O Sampaio fica no Palmeiras, mas olha a ideia do BAP, a ideia da gestão, muito interessante. Eu estou buscando os melhores, cara. Estou buscando os melhores. Então, assim, o Flamengo, eu acho que o Flamengo é um fortíssimo candidato a incomodar muita gente no ano que vem. E ainda com o BAP dizendo que o orçamento do Flamengo, talvez daqui a 2 anos, alcance 5 bilhões de reais. Imagina só se chegar nessa situação. Quando fala em orçamento, é o quê? Orçamento geral, que o Flamengo tem capacidade para chegar em 5 bilhões anuais, o que é orçamento de Estado brasileiro aí, né?